Amigas e amigos, este bafafá no PSDB, este banzé que a mídia tenta mostrar como uma mera disputa entre o Aécio Neves e o Tasso Gereissati, na verdade revela a elevadíssima temperatura da guerra de facções no âmbito do regime golpista. É importante a gente partir dessa premissa, trata-se de uma guerra no âmbito do regime golpista. Eles tentam ver qual é o caminho que eles vão adotar para fazer a transição que eles tanto falam aí, para um novo processo político mais consolidado de condução do golpe. A pinguela do Fernando Henrique Cardoso, a ponte para o futuro do Michel Temer. Essa história da transição, eles têm falado isso reiteradamente. Esse governo golpista é um governo de transição. Agora precisa achar o caminho para fazer a consolidação, para fazer exatamente a pinguela, a ponte para o futuro. É disso que se trata no fundamental. Por trás de Aécio Neves e de Tasso Gereissati existe um mundão de coisas, interesses econômicos gigantescos. Interesses econômicos da geopolítica, tenho falado disso aqui. Do lado do Aécio Neves, do Michel Temer, tem aí um setor da direita, da elite brasileira. Quem lê os editoriais do Estadão, do Jornal Estado de São Paulo, vê isso nitidamente. Esses interesses com receios de serem engolidos pela lógica da financiarização, da lógica do mundo neoliberal, esse mundo do dinheiro, esse mundo que circula pelo mundo, parasitando as economias, os povos, destruindo democracias, soberanias e etc. Do outro lado tem a turma que representa isso, que não quer mediação com esses setores. Esse é o sentido da guerra, essa guerra feroz entre eles. Por trás do Aécio Neves tem, por exemplo, José Serra, que é um articulador de tudo isso. Não à toa que ele saiu misteriosamente do Ministério das Relações Exteriores, pôs lá um preposto dele, o Aloysio Nunes Ferreira, uma figura opaca, um ministro opaco, nem submergiu e agora ressurgiu articulando com figurões do PSDB, dizendo inclusive que pode ser candidato. Do outro lado tem essa facção que quer criar esse inferninho, o inferno da classe política, jogar todo mundo da classe política lá que não interessa para eles. Eles querem os tecnocratas tomando conta da economia, da fazenda, do Banco Central e etc., E um fantoche na presidência da República, esses balões de ensaio que eu tenho falado aqui, ensaiaram aí o Geraldo Alckmin, não conseguiram levar adiante por conta da guerra no PSDB, Essa pressão que eles fazem, que o Grupo Globo faz em cima do PSDB para que saia do governo Michel Temer, para jogar ele definitivamente na classe política, acabar a história, liquidar o assunto. O Fernando Henrique com a sua pinguela e etc. Hoje, podem prestar atenção nisso. O Grupo Globo escalou todos os seus comentaristas para fazer baixaria contra o Aécio Neves. Baixaria, que é o nível da disputa, se a disputa for por eleições, se a condução for por eleições em 2018, o nível é daí para baixo. É pancada no Lula, baixaria contra o Lula, contra o PT, contra a esquerda, qualquer outro candidato que surgir aí no âmbito do projeto democrático progressista de soberania nacional. E a guerra entre eles, a guerra de baixaria, de baixíssima intensidade, baixíssimo nível. Podem prestar atenção nos comentaristas do Grupo Globo. E aí eles querem fazer lá. E lançaram o Luciano Huck, lançaram a Marina Silva. Podem observar o discurso da Marina Silva. Até o Jair Bolsonaro entrou nessa. Nós não vamos mexer aí nos fundamentos da economia, da estabilidade, coisa do tipo, do equilíbrio. Essa questão da reforma da Previdência é muito reveladora nesse sentido. O Temer tenta fazer aí uma manobra para não se isolar, fazendo uma reforma meia boca, e o outro lado pressionando, nós queremos a reforma inteira, acabar, liquidar com a Previdência, que é aquela história que eu falei aqui, para abrir as portas para eles meterem a mão no orçamento público. É isso, é necessário que a gente entenda que eu tenho falado aqui das duas faces, a face pública e a face privada da história toda. Esse golpe, esse processo todo, só é possível com esse cinismo deles. Isso a gente vê, eu falei aqui das duas vertentes, a vertente da economia e a vertente do submundo da politicagem, a transferência da dinâmica do país, do mundo político para o submundo da politicagem, o espectro da Operação Lava Jato. Como se comporta, por exemplo, o juiz Sérgio Moro? Em público ele é todo fleumático nas palestras dele, agora quando ele é confrontado, sobretudo pelo advogado da defesa do Lula, o Cristiano Zanin, ele se revela todo com gritinhos, arrogância, petulância. E as manobras que ele faz aqui, que eu tenho comentado reiteradamente, que o seu comportamento privado, que a mídia não noticia, que o grande público sequer toma conhecimento. E não é só ele, é o espectro da Operação Lava Jato. Tem o caso, por exemplo, desse delegado Márcio Anselmo, que ressurgiu aí como testemunha, ele foi arrolado como testemunha da ex-contadora do Alberto Youssef, que é a figura-chave de tudo isso. Ele que começou, ele é da turminha
ali do Paulo Roberto Costa e tudo mais, coincidentemente ele estava envolvido lá na história da Operação Banestado, das negociatas das delações premiadas do Sérgio Moro. Eu tenho falado aqui de negociatas da indústria da delação premiada, que aliás o Luiz Nassif fez um vídeo, usou esse termo, indústria da delação premiada, coisa que eu venho usando aqui há mais de um ano. Não é que eu sou Pitonisa, Nostradamus, o homem que viu amanhã, não é isso, é analisar as coisas, juntar A com B, 1 mais 1, somar 1 mais 1, e vai se chegando à lógica. Eu fui atrás disso, levantando os casos. As evidências são muito grandes. Foi esse Márcio Anselmo que começou tudo isso. Ele que fez aquele relatório, aqueles relatórios estrambóticos, sem pé nem cabeça. Chamei ele até de analfabeto funcional. Agora, foi em cima dos relatórios dele. Ele que disse que tropeçou no carro do Paulo Roberto Costa, e chamaram a Globo, e chamaram o Deltan Dallagnol, o Carlos Fernando Santos Lima. O Deltan Dallagnol falou isso na entrevista no programa do Jô Soares, que foi uma conspiração do universo, e assim eles criaram a Operação Lava Jato. Olha aí como são vigaristas. Né? E aí o Nassif, não sei quem é o autor do artigo, não me lembro agora, que revela que a contadora, né, envolveu ele, e ele foi lá e disse, eu não sei, não lembro, não sei o que, não sei o que. A contadora dizendo que ele fez chantagem. E não é a primeira vez que ele fez chantagem. Tem aí o caso, comentei aqui também, do doleiro Carlos Alberto Charter, que foi o primeiro preso da Operação Lava Jato, o dono do posto lá que deu o nome, lá em Brasília, Operação Lava Jato, que ele disse, né, numa entrevista que ele deu aí no UOL, que esse Márcio Anselmo ameaçou ele, ou você faz delação premiada, ou vou te envolver no tráfico internacional de drogas. Ele falou isso, tá aí. Né? E assim, essa gente toda, o comportamento dos cachorros loucos, nessa turma que fica aí, tudo sonegador de imposto, tudo malandros, tudo gente barra pesada, suja. Se a gente levantar o tapete, a gente vê que é tudo gente suja. Essa turma que anda aí com bandeira, a minha bandeira jamais será vermelha, não sabe distinguir sequer a bandeira de um movimento, de uma organização, da bandeira de um país. A mídia tem esse comportamento. Então, nós vimos aí esse caso do William Vac. Ele tão somente revelou o que é a direita brasileira, a elite brasileira, é isso aí. É exatamente isso aí. É que de público eles têm um comportamento, no privado o comportamento deles é a sujeira só, é a lama só, é o mundo da lama que eu tenho falado aqui. Né? Tem um editorial, porque é importante a gente observar o seguinte, que os dois jornalões aí das facções ficaram na encolha. O Grupo Globo escalou seus comentaristas para dar cacetada no Aécio Neves, baixaria, e o Estadão ficou na miúda. Já a Folha já saiu fazendo uma outra linha de argumentação, que é atacar o Lula, que é um editorial revelador também, que eles dizem aqui, o título do editorial diz que chama-se O Golpe de Itararé, e chamam ele de novo Barão de Itararé. Aquela história do Barão, do Aparício Torelli, né, que a história lá da folclórica, da batalha que não houve, quer dizer, o golpe de Itararé quer dizer o golpe que não houve. E aí diz que foi feito tudo dentro da democracia, dentro da Constituição, não sei mais o quê. É que o próprio Lula reconhece que não teve golpe, quando ele falou, essa história que ele falou lá em Belo Horizonte, lembrando a história do Juscelino Kubitschek, que ele perdoou as duas tentativas de golpe contra ele, os responsáveis pelas duas tentativas de golpe contra ele, que o Lula falou que também perdoava os golpistas. É lógico que isso foi manipulado, distorcido, o contexto que o Lula falou foi outro. Evidentemente também que as palavras poderiam ter sido outras. Né? Tudo isso entra aí no terreno das possibilidades, das hipóteses, mas não é essa que é a questão. O essencial é que o Lula falou ali que é necessário fazer exatamente o que eu tenho falado aqui. É necessário que a gente amplie o combate ao golpe, que a gente isole as forças principais, as vias principais do golpismo. No contexto do discurso do Lula, a gente vê isso claramente. Isolar as vias do autoritarismo, do golpismo. Lógico que o Lula tem dificuldade de se movimentar em tudo isso. O PCdoB lançou a pré-candidatura da Manuela Dávila, exatamente apontando isso. Olha, precisa da frente ampla para enfrentar o golpe, reunir todo mundo. Oxalá o Lula realmente compreenda isso, entenda a coisa por aí. Com toda... Aqui não tem um sentido aqui de ensinar o Pai Nosso para o vigário, mas tem um sentido de apontar uma compreensão, uma outra compreensão sobre os fundamentos do enfrentamento com o golpe, da defesa da democracia, da volta do desenvolvimento, do crescimento, da soberania nacional e tudo mais. Tudo isso que a Manuela Dávila tem falado por aí, que eu tenho falado aqui, que é o programa. Tem um programa, a candidatura dela tem um programa, que é o programa do PCdoB, e esse programa, certamente, ele tem que fazer mediação com outros programas, enfim, a constituição de uma ideia para se combater o golpe. No contexto, foi isso que o Lula falou. Quem prestar atenção no discurso como um todo vai ver exatamente isso. Agora a Folha segue fazendo exatamente a pancadaria, a baixaria, mentindo.
mentindo, dizendo que o impeachment foi feito dentro das normas constitucionais, né, dizendo que o Lula roubou, que manipulou, que comprou, esse discurseiro todo aí, é exatamente isso. A baixaria com dupla face, a dupla moral, podemos dizer assim, a moral pública e a moral privada, né? E aí termina dizendo que o Lula, na verdade, está fazendo bravatas, está fazendo ameaças. É exatamente isso, né? Que é a guerra. A guerra. Eles têm a guerra entre eles lá, o cenário é esse, a guerra entre eles, das facções, e no que tange, no que diz respeito a atacar ao outro campo, que é o campo da defesa da democracia, da volta do desenvolvimento, da soberania nacional, né? Quando se trata de fazer o ataque a esse outro campo, eles se unificam. É importante a gente observar esse xadrez, como eles movimentam as peças, para a gente entender exatamente a essência, a natureza de classe, a essência política e ideológica desse golpe. É isso, né? Mais do que eleições, portanto, de a gente estar pensando em eleições, é necessário a gente pensar em formas para enfrentar o golpe. Eu vejo esse discurso do Lula como uma coisa muito positiva. Porque o Lula tem isso, né? Essa capacidade de fazer a síntese das coisas, das conjunturas, né? E traduzir isso em palavras compreensíveis. Né? Evidentemente que até se chegar a um entendimento exato da necessidade de se compor uma grande frente de resistência ao golpe, não é uma frente orgânica, nem uma frente voltada para as eleições, é uma frente voltada para enfrentar o golpe. Até se chegar nisso tem muita coisa para acontecer, muita água para passar debaixo da ponte, como diz o povo. Mas, sem dúvida alguma, que as coisas, as evidências vão mostrando cada vez mais a necessidade de a gente caminhar nessa direção. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.